Olá, a gente está começando mais uma Universidade Aberta, voltando com a retrospectiva que já começou no último programa. Nessa retrospectiva, a gente está escolhendo as matérias que cada um de nós gostou durante o ano. E a primeira matéria é a matéria da Carol, que escolheu a primeira página com o Rui Castro, né, Carol? Fala um pouco pra gente da matéria. Então, eu escolhi essa matéria porque foi muito legal fazer. Eu entrevistei o Rui Castro, que é um escritor que eu sempre admirei. E foi primeira página que eu participei. Então, foi muito legal e eu escolhi essa matéria para ser reprisada. E o legal é que o primeira página, todo mundo já cobriu alguma edição. Eu já cobri com o Luiz Fernando Veríssimo, outros estagiários que passaram por aqui também participaram de alguma das edições. Então, é um evento muito legal e que marcou para muitos de nós. Eu acho que no programa de hoje, nessa retrospectiva, o primeira página ele merece, pelo menos, ser lembrado desse projeto que começou esse ano, se eu não me engano, né? No ano passado? Então, começou no ano passado, mas esse ano trouxe muita gente legal, então vale a pena ser lembrado como um todo esse ano. Vamos ver a matéria da Carol. Depois de nomes como Luiz Fernando Veríssimo, Ruth Rocha e Milton Ratum, o primeira página recebeu o jornalista e escritor Rui Castro para uma conversa sobre suas biografias, literatura e jornalismo. Os atores André Garoli e Mel Lisboa também participaram do evento. A biografia é uma coisa que admite técnicas da imprensa, mas não apenas isso, né? Quer dizer, um biógrafo não é só um repórter. Ele tem que ser muito mais do que isso, né? Ele tem que ser um pouco historiador, ele tem que ser escritor, né? Ele tem que ser detetive, policial, chato, né? O biógrafo é tudo isso, né? Mas realmente uma das técnicas usadas é a técnica de você aprender a fazer entrevistas, né? A se organizar para uma entrevista, preparar, conseguir arrancar informações, né? Organizar essas informações, realmente, que é uma coisa muito da imprensa. Eu comecei eu tive uma ideia uma vez que era fazer uma história da Bossa Nova. E aí propus essa ideia para a Companhia das Letras e disse, olha, a minha ideia é contar essa história de uma maneira que ainda não foi feita no Brasil. Você tem até livros sobre Bossa Nova no Brasil, mas tudo assim, são ensaios, são interpretações, que é para um público muito acadêmico. Eu não quero isso. Eu quero contar o que aconteceu, eu quero conversar com as pessoas que estavam lá, que fizeram, né, que participaram desde o começo. Enfim, é uma história que vai ser contada. Aí acharam ótimo, aí eu comecei a fazer. Aí no meio do caminho, já o livro, o Chega de Saudade, não tinha nem saído ainda, quando me ocorreu o Nelson Rodrigues, né, que é um autor, um jornalista, escritor, teatral, com o qual eu convivi a vida toda, como leitor, né, aprendi a ler lendo Nelson Rodrigues, né, e sempre tive não só muita admiração pela obra dele, como muita curiosidade pela vida dele, que eu imaginava que tinha coisas assim espetaculares. E aí também toparam, e assim que acabou o Chega de Saudade, eu já comecei a fazer logo o livro que se chamaria depois O Anjo Pornográfico, e aí quando eu me dei conta eu já estava sabe, fisgado, né, por esse formato e já não conseguia mais pensar em mais nada, a não ser fazer livros contando a história das pessoas. O Anjo Pornográfico levou 2 anos, o livro sobre o Garrincha Estrela Solitária levou 3 anos, o livro sobre a Carmen Miranda levou 5 anos. Isso tem muito a ver com a dificuldade de você chegar às fontes para conversar. E no meu caso, tem a ver também com as dificuldades que eu me ponho, que são cada vez maiores, né? Por exemplo, a cada livro eu tento ouvir mais gente, conversar com mais pessoas, localizar gente mais impossível de localizar, levar mais tempo com cada pessoa, ouvir mais vezes cada pessoa. Essa coisa dos meus pais não jogarem jornais e revistas fora me ensinou desde cedo que o mundo não começou quando eu nasci, né? Já existia muito antes, né? Então eu sempre tive uma grande fascinação pelo passado. O Rui escreve biografias, quer dizer, ele escreve sobre um personagem e a gente faz um personagem. Mas eu sinto que o princípio é o mesmo, a ideia dessa construção dessa persona. Ele consegue retratar, em primeiro lugar, um Brasil, né? um Brasil atual, contemporâneo, moderno, mas que sem perder esse resgate da história. Quer dizer, você lê os livros dele, você parece um homem que viveu 200 anos. Antes todo o meu tempo de jornalista profissional, né, desde os 19 anos até os 40, em que eu me dediquei apenas ao jornalismo, eu nunca achei que o jornalismo fosse pobre e que o livro, a literatura, que fosse nobre. De jeito nenhum, eu sempre achei que o jornalismo era uma coisa espetacular em si, eu era muito satisfeito em ser jornalista, nunca pensei em outra coisa e teria morrido jornalista tranquilamente.
Aconteceu que no meio do caminho eu tive umas ideias de pautas que não caberiam nem no jornal nem numa revista, e o veículo para elas seria o livro. E só por isso eu me enveredei para esse veículo, e quando me dei conta já não tinha muita volta. Mas mesmo assim, eu nunca abandonei a imprensa. Esse tempo todo eu colaborei em jornais ou revistas. O tempo desses 25 anos que eu trabalho com livros, né, eu nunca abandonei a imprensa. Esse ano ficou marcado pelos 50 anos do golpe de 64 e a gente fez inúmeras matérias sobre o assunto, né? E a matéria que eu escolhi para esse programa foi uma dessas matérias que eu cobri com a Elo, sobre o terceiro tribunal de Tiradentes que julgou a revisão da lei de anistia. E ficou muito boa a matéria e vamos assistir como ficou. A ditadura foi um golpe de Estado ilegítimo, se retirou um presidente constitucionalmente eleito e nós o que fizemos foi a resistência brasileira, com o direito universal de resistir à tirania. A ditadura representou uma concentração de riqueza muito grande para as elites brasileiras e internacionais e uma perda imensa para a classe trabalhadora, de direitos e de dinheiro também. A gente fala muito da questão da liberdade, eu acho fundamental. Agora, tem uma coisa, liberdade sem igualdade é a liberdade do mais forte sempre explorar o mais fraco, sempre dominar o mais fraco. Então eu não gosto de falar de liberdade quando eu falo da ditadura, o problema da liberdade é grave, sim, tudo bem, mas o pior é a desigualdade que ela criou. É como se você tivesse ido dormir nas portas de um sonho, de um paraíso, e acordasse no meio de um pesadelo total. Eu tinha 18 anos, eu estava começando a entender as coisas. Fiz política universitária, fui do centro acadêmico lá da Casper Libero e nesse entretempo eu me aproximei de uma organização clandestina de matriz comunista, sou comunista até hoje, que foi a Ala Vermelha, que era uma dissidência do Partido Comunista do Brasil. Daí, quando chegou em 1969, 31 de agosto, houve uma queda grande de ala e eu fui preso também. Fiquei preso de 31 de agosto de 69 até 2 de outubro de 1974. 5 anos, 1 mês, 1 dia, 18 horas e divergências sobre minutos. Não seria de esquerda se não tivesse divergência, né? Eu comecei por amor. Eu tinha 18 anos, tinha um namorado que era muito apaixonado, ele era do Partido Comunista Brasileiro, porque eu vinha, da minha adolescência, era colegial ainda, praticamente, estava querendo ser jornalista, e aí eu entendi em 64 o que significava de verdade o golpe. E aí eu comecei a ler muito mais, eu já lia muito, mas lia muito mais, e a concordar que era necessário reagir à ditadura. Ainda existem heranças da ditadura nos dias de hoje que precisam ser analisadas. A Comissão da Verdade da PUC São Paulo realizou o Tribunal Tiradentes III, que simulou o julgamento da lei da anistia. Hoje, passados tantos anos, nós vamos julgar uma parte da lei de anistia, não a lei de anistia como um todo, somente aquele artigo da lei de anistia que diz que estão anistiados os militares, os policiais que durante o regime militar praticaram assassinatos, desaparecimentos políticos, tá certo? Tortura, crimes contra a humanidade, crimes que não são suscetíveis de anistia. A PUC sempre esteve conosco. A professora Nadir Kifuri era reitora dessa universidade e cedeu para nós as dependências do teatro da Universidade Católica para que a gente fizesse o Congresso pela Anistia. Então a PUC tem uma tradição democrática, tem uma tradição de defesa dos direitos humanos. A anistia foi feita num momento em que a correlação de forças era absolutamente desfavorável a quem não estava no poder e acabou anistiando crimes de agentes do Estado, o que não me parece fazer sentido, e crimes hediondos. A decisão do STF é uma decisão totalmente absurda do ponto de vista ético, moral, político e, portanto, um tribunal como o de hoje
que julga essa decisão é extremamente importante para esclarecer a opinião pública, mobilizar e trabalhar no sentido de reverter essa situação. Essa lei tem falhas muito graves, que estende o benefício dela aos opositores, aos que são responsáveis pelos crimes, né, cometidos contra os direitos humanos. Daí porque esse tribunal, no sentido de julgar a lei e de propor a mudança dela, e a mudança é a interpretação de um parágrafo do artigo 1º. Eu fui convidado para ser acusador. Na verdade, a acusação é uma defesa da dignidade do povo brasileiro. Eu vou levantar alguns pontos, né? Teatralmente, né? É um teatro, né? Então eu vou fazer o papel do advogado da lei. Num julgamento sempre tem que ter a acusação e a defesa. E eu vou levantar alguns pontos daqueles que efetivamente querem que a lei fique do jeito que está, até por uma razão, muitas vezes, de covardia, né? Tem medo que esta lei caia por terra e daí haja repercussões criminais em cima dos facínoras, né? Que praticaram tantas coisas horríveis durante todo o período de ditadura. O veredito vai ser encaminhado, se não me engano, ao Congresso Nacional e também vão encaminhar o veredito ao Papa Francisco, que é alguém que vem se destacando como um líder mundial e alguém preocupado exatamente com as questões humanas. Com esse dispositivo, nesses termos, termina a impunidade se mantendo, mesmo em relação àqueles que comprovadamente foram responsáveis, em nome do Estado, tanto civis como militares, por esses crimes. Há uma corrente que, por incrível que pareça, diz, e o outro lado foi punido, o outro lado foi morto, foi torturado, teve que se exilar. Estamos tratando de crimes do Estado e está na hora do Brasil conhecer quais foram os agentes do Estado que, cumprindo ordens ou não, e quem deu essas ordens, para que a história do Brasil possa caminhar com isso bem sabido. 50 anos após o golpe, é necessário retomar essa história, para as novas gerações conhecerem seu passado e a luta daqueles que resistiram. Acho fundamental, porque a gente tem que aprender com a história. Quem não aprender vai ter o desgosto de reviver, não é? Mas principalmente porque nós precisamos saber da nossa história e ficar mais claro para todo mundo que cada vez mais que a história é um processo e não um evento. É saber qual é a história do seu país, qual é a memória desse país e como se posicionar dentro dela. E o que ela tem a ver com hoje, que tem tudo a ver. O terror de Estado continua se exercendo. Nós não podemos ser coniventes em regime nenhum com tortura. Eu acho importante você discutir os 50 anos do golpe, para que a população perceba a manipulação de informações, perceba que não devemos apoiar um golpe, que nunca devemos apoiar uma ditadura, e eu acho que a função da universidade é promover esses debates para formar um cidadão interessado no país, interessado em que o país evolua, interessado em que a maioria do povo brasileiro viva bem. Se a universidade não promove esse debate, ela nos leva para o individualismo, para o sucesso individual e não para uma visão de mundo de eu quero melhorar meu mundo, eu quero melhorar meu país. É um momento em que nós, familiares, não estamos sozinhos, nós estamos aqui com estudantes, com juristas, com professores, com uma universidade. É um momento extremamente importante para que essa luta tenha alcance a vitória. O Alex, para esse programa, ele escolheu uma matéria relacionada à ditadura também, né, Alex? Que matéria você escolheu para esse programa? Bom, essa matéria que eu escolhi, ela trata principalmente de como a ditadura militar no Brasil se apropriou da cultura do futebol para expressar os seus valores ideológicos. Então eu entrevistei o Vladimir, que foi ex-jogador do Corinthians durante a democracia corintiana, que foi um movimento importantíssimo para a democracia no futebol e no país também. Eu entrevistei o Lúcio de Castro, que é um historiador e jornalista da ESPN, que trata muito dessa questão da ditadura militar no esporte. Então vamos conferir essa matéria, ficou muito legal.
O Brasil das décadas de 60 e 70 vivia um vulcão de emoções. De um lado, o futebol estava embalado em função do bicampeonato mundial. Por outro, o país se via submerso a uma ditadura militar cada vez mais autoritária que estreitava os laços entre poder e esporte. A princípio não houve, por parte do regime militar, uma preocupação, ou pelo menos o regime não sentiu a necessidade de interferir nessa área. A partir, no entanto, da frustração das expectativas em 66, o tricampeonato não veio, ao contrário do que se imaginava. Por conta do desempenho aquém do esperado, o Brasil não passa sequer da primeira fase, aí sim há uma revisão, digamos assim, por parte do regime militar em relação à seleção brasileira e, digamos assim, que a ideia da intervenção de uma presença mais ativa e central dos militares se torna, então, um projeto que passa a se desenvolver. Do ponto de vista dos militares, mais até do que a ideia de que eles instrumentalizaram o futebol, se apropriaram do futebol, na visão dos militares, eles desempenharam um papel importante na conquista do tricampeonato. Eles se sentem, então, coautores do tricampeonato. Uma marca registrada de qualquer ditadura, né? De tentar fazer dela as qualidades do povo que ela subjuga, né? Agora, no que diz respeito especialmente ao esporte, é uma marca registrada de quem está no poder. Quer dizer, quem está no poder, seja numa ditadura, seja legitimamente por votação democrática, tenta se apropriar das vitórias nacionais. Se nós pensarmos, então, quais foram os atletas que manifestaram uma resistência ao regime militar, nós temos Afonsinho, Reinaldo, posteriormente o Sócrates, já no contexto da democracia corintiana. A parte conservadora dos nossos políticos, né, e tinham alguns deputados aqui ligados ao Corinthians que achavam um absurdo, taxavam de anarquia aquele nosso movimento. Alguns dirigentes acham que tem o poder absoluto e isso é um equívoco no futebol. Essa cartolagem do futebol, ela que sempre quer estar próxima do poder. Ela diz que ela nunca muda, mudam os governantes. Ela sempre quer estar próxima do poder. Agora, cabe a cada governante estabelecer os limites, não é? Então eu te diria o seguinte, a CBD conviveu muito bem com a ditadura. A CBF conviveu muito bem com um momento da democracia brasileira. Por exemplo, Ricardo Teixeira conviveu muito bem com o Fernando Collor. Já não conviveu tão bem com o Fernando Henrique. Curiosamente, passou a conviver melhor com o Lula. É um dos pecados do Lula. E teve uma convivência péssima com a Dilma, como tem o seu Zé Maria Marim. Porque a Dilma não se dá certas proximidades, não é? Não pode, por exemplo, se aproximar com o cara que fez o elogio de quem torturou o marido dela, não é? Caso do Marim em relação ao delegado Fleury, que comandou as torturas contra o então marido de Dilma Rousseff, o deputado Carlos Araújo, no Rio Grande do Sul. A CBF, antiga CBD, continua nutrindo relações muito próximas e de cumplicidade até, né, para a manutenção desse modelo esportivo elitista, excludente, de qualquer forma de participação mais ampla, seja dos jogadores, seja dos torcedores, não é? Então esses laços continuam muito fortes entre a CBF e o governo federal. A superestrutura do esporte tem essa questão que diz realmente ser algo absolutamente pouco democrático. Isso é um reflexo daqueles tempos, só que muito mais concentrado ainda. E a sociedade civil, que vai pagando um preço muito alto por tantos anos de ditadura, por essa demora na democracia. Mas assim, eu sou muito otimista, acho que a sociedade amadureceu muito, a democracia no Brasil se sedimentou muito mais rapidamente do que as pessoas poderiam imaginar, mas é claro que tem reflexos de participação da sociedade civil, de algumas dificuldades, algumas coisas de mecanismos de controle da sociedade que ainda são muito débeis em função de muitos anos de ditadura. A superestrutura do nosso futebol, do nosso esporte, ela é extremamente reacionária, avessa a qualquer tipo de mudança, absolutamente corruptora e corrompida. Não mudou a relação
da CBF com os clubes realmente é praticamente a mesma, né? Uma relação muito tensa, muito, enfim, muito promíscua na minha avaliação, mas, enfim, os dirigentes é que permitem isso, né? A Elo escolheu uma matéria que ela fez faz pouco tempo sobre uma entrega de presentes realizada pela PUC Júnior, né, Elo? Como foi a matéria? Essa foi uma das matérias mais especiais que eu já gravei aqui para a TV PUC. Para mim, eu gostei, gostei de ter feito a reportagem, gostei da finalização dela, acho que ficou bem interessante. A gente acompanhou a PUC Júnior desde o início, então a gente foi no ônibus com eles até a chegada no Recanto Dom Guanella. E foi legal a proximidade com o pessoal da PUC Júnior. E chegando lá foi mais legal ainda porque os membros, né, do Recanto ficaram muito felizes, e poder acompanhar essa alegria deles e poder ver de perto a surpresa deles em receber o presente foi uma coisa muito marcante e muito boa para fechar o ano. O Recanto faz parte de uma obra dos Servos da Caridade, que é a Congregação de São Luís Guanella. Ele atende alunos, a maioria da rede regular de ensino municipal, e aí eles vêm para atividade de enriquecimento curricular, onde eles fazem música, expressão corporal, dança, artes e a oficina pedagógica. Tudo é trabalhado dentro de um tema. Então, por exemplo, natureza, sociedade, algo do gênero. Nós temos também inserção ao mercado de trabalho, onde eles trabalham com oficinas de arte, sabonete, cartonagem, reciclagem, culinária e também a oficina pedagógica, porque por serem deficientes eles precisam sempre ter o reforço na parte pedagógica. O Recanto ele atende dos 6, sem limite de idade, desde que eles frequentem a rede regular ou até os 30 anos. Nós acompanhamos a ida até o Recanto junto com os membros da PUC Júnior, que explicaram a parceria com a Pastoral e a importância do projeto. A Pastoral, desde o ano passado, ela faz essa parceria com a gente porque ela tem um projeto Natal dos Sonhos, que consiste somente na arrecadação dos brinquedos. Aí a gente juntou os dois, desde o ano passado agora, esse ano também. A gente fez primeiro a arrecadação dentro da PUC, com caixas mesmo. A gente fez uma divulgação diferente esse ano, a gente colocou piscas nas caixas, te anunciou nas salas e teve um grande retorno com essa divulgação. E também teve a competição interna entre os juniores, eles mesmos traziam brinquedos e a gente distribuiu brindes, que foram juntos com a capacitação de recursos, teve açaí e várias coisas. Se importar com o outro, ser solidário, importar com um bem maior a todos, isso proporciona tanto um valor pessoal, profissional, quanto para todos do ambiente mesmo. Eu sou a Laís, da PUC Júnior Consultoria, a gente está aqui, todo mundo, da empresa Júnior, e a gente está aqui hoje para brincar um pouco com vocês e no final a gente vai juntar todo mundo para uma surpresa. Inúmeras atividades foram planejadas pela PUC Júnior, o que tornou o dia ainda mais especial. Toda essa organização começa antes do próprio evento, né? Porque a equipe organizadora, previamente, como parte da logística, já separa isso para ficar mais fácil, para ser uma organização melhor. Então elas separaram nós juniores, dos interessados, né, dos que puderam comparecer hoje ao evento, elas separaram em 4 equipes e essas equipes ficaram responsáveis por 13 crianças. Tudo isso foi uma organização entre a equipe organizadora da PUC Júnior com a responsável da instituição. A gente fez junto para que eles pudessem realmente não se sentir ou muito infantilizados, ou então fossem atividades que não fossem a mesma proposta daqui, né? A gente tentou se equipar com o melhor material possível com as atividades, então lápis para poder fazer a pintura do desenho, pintura de rosto também para poder fazer, papel crepom para a gente poder fazer uma atividade do balangandã, que é fazer uma confecção, e dentre outras atividades também. No começo a gente viu que eles têm um carinho especial, já chegaram abraçando a gente, então é uma coisa que a gente vê que faz a diferença. E essas brincadeiras é só mais alguma coisa que a gente traz para eles. Eles são muito fofos, receptivos, muito carinhosos, a gente já pintou, coloriu
E agora a gente tá brincando com bola, né? Que eles são agitados, então eles gostam. Você vê que eles têm muito interesse, assim, eles têm uma reciprocidade, assim, do que a gente está fazendo para eles e eles mostram que estão gostando, estão se envolvendo com a gente. Então está sendo um dia muito bacana. A importância desse projeto é você conhecer outros mundos, né? Porque essas crianças elas vivem em outro contexto e é muito importante que a gente, assim, que estudantes, a gente saiba que eles estão aqui e eles querem muito carinho da gente. O que eles mais querem aqui é carinho e atenção. Eles saberem que fazem parte de algo mais, né? Que eles não são simplesmente deficientes, né? Como eles se veem. E sim que eles são parte de algo, que são pessoas como todas, né? Então eles podem interagir juntos, brincarem, sem se sentir discriminados. A entrega dos presentes ficou para o final. Os alunos esperavam por uma surpresa, só não sabiam que havia um presente para cada um deles. Essa edição do Universidade Aberta, que trouxe as melhores matérias de 2014, fica por aqui. A gente deseja um ótimo Natal e Ano Novo para você e a gente se vê em 2015. Tchau.